Oi, gente, tudo bem? Hoje vamos falar sobre O Acordo, o primeiro livro da série Amores Improváveis, da Ellie Kennedy, que eu e a minha amiga decidimos ler juntas porque vai rolar uma adaptação e a gente queria ver do que se trata. Então, a protagonista é a Hannah, ela é estudante de música, e o Garrett, ele é um jogador de hóquei que ela julga muito, simplesmente por ele ser atleta. Eles fazem uma disciplina de ética juntos e ela foi uma das poucas pessoas a ir bem na prova. Por isso, ele quer que ela dê aulas particulares para ele, já que se as notas dele caírem, ele vai sair do time de hóquei do qual ele é capitão e do qual ele gosta muito, né? Acaba convencendo ela quando percebe que ela está interessada no Justin, que é um garoto que também faz essa aula com eles e está no time de futebol americano da faculdade, e oferece um acordo onde ela ajuda ele a estudar, e ele finge ser namorado dela em uma festa para chamar a atenção do Justin, que é outro atleta que por algum motivo ela não julga por ser atleta, tá? Esse julgamento ele fica só pro Garrett. Eles vão ficando amigos durante as aulas e que ela quase cancela porque pega ele transando com uma outra menina, porém ela acaba mantendo as aulas porque segue com a obsessão dela ali no Justin, né, no menino que ela quer sair. E por causa de um desafio besta do Garrett, ela e ele acabam se beijando e fica bem claro assim que ambos estão sentindo algumas coisas, mas ela até beija o melhor amigo dele, o Jim, para escapar da situação, dizendo que só queria provar o ponto dela, porque, como eu disse, foi um desafio besta. Enquanto o Garrett percebe que ele quer sim a amizade dela, mas ele também sente ali um desejo por ela. E o que eu gosto muito é que esse menino é sincero, assim, ele não tem meias palavras, ele sabe o que ele quer e ele vai atrás. O Justin chama ela para sair e, apesar de ficar desconfortável, ela concorda, o que me deixa assim, gente, completamente doida. Ela até mesmo pensa que ela não está confortável com a situação, mas ela mantém a obsessão, ela vai pagar para ver, sabe? Ela acaba indo numa festa com o Garrett, que é o aniversário do Jim, e ele convence ela a confiar nele, beber, enfim. Nesse final de festa, ela acaba encontrando o ex-namorado dela, que terminou com ela porque ela não conseguia gozar com ele. E aí, assim, vale eu pontuar nesse momento que ela passou por um estupro na adolescência, ela foi drogada. Então, assim, ela tem um problema tanto com beber em público como com se sentir confortável com homens. Então, esse namorado terminou com ela porque ela nunca conseguia chegar ao auge junto com ele, sozinha, e ele cansou disso. E ela acaba bebendo todas, porque ela fica muito deprimida, começa a pensar que ela tá quebrada, que ela tem um problema e tal. E se joga em cima do Garrett, já que ela se sente confortável, atraída por ele, acaba contando pra ele sobre o estupro e pede ajuda dele pra consertar ela. Como ela fica desconfortável, eles não transam logo de cara e ele sugere que eles deem um passo de cada vez para que ela vá ficando mais confortável com ele. E depois de uma tentativa, na segunda ela já consegue um orgasmo e finalmente a gente vai vendo esses dois ficando mais próximos, mais íntimos, enfim. Ela conta para ele mais detalhes sobre o que aconteceu com ela, como a família dela é perseguida na cidade, já que quem fez isso com ela foi o filho da prefeita, e mesmo indo para o tribunal, os 3 melhores amigos dele testemunharam em falso contra ela, dizendo que ela usava drogas, que ela estava atrás do cara há muito tempo. A família dele processou a família dela por causa disso, então eles têm muitos problemas financeiros. Em troca, o Garrett acaba desabafando, falando mais sobre o pai dele, que também é um jogador de hóquei super famoso, super abusivo, super babaca. Depois disso, eles transam de verdade e é muito claro assim que os dois têm sentimentos, mas ninguém ainda está admitindo nada. E ele convida ela para ir assistir a um dos jogos. Porém, na volta do jogo, além de ele encontrar o pai dele, que vai forçar ele a ir para casa no Ação de Graças, ele descobre que ela tinha aceitado sair com o Justin no final de semana, mas, tipo, antes de tudo que aconteceu entre eles, né?
E mesmo ela tendo aceitado antes de tudo isso, ele quer algo mais sério, mas por um momento de indecisão dela ao responder, ele acaba indo embora. Porém, a Hannah vai atrás dele logo depois de desmarcar o encontro com o Justin, eles decidem namorar exclusivamente. As coisas vão correndo bem entre eles, apesar de o parceiro de dueto dela abandonar ela para o show de talentos que vai valer uma bolsa, que vai ajudar, tipo, a família dela com as despesas, tudo mais, né? Ela também precisa mudar toda a apresentação. E no jantar de ação de graças, eles descobrem que o pai do Garrett está batendo na nova namorada também, assim como fazia com o filho, com a mãe do Garrett, que morreu de câncer quando ele ainda era criança. E o Garrett morre de medo do cara. Um dia, após um jogo do Garrett, a Hannah encontra um dos amigos do estuprador dela, que mentiu no tribunal, e o Garrett perde o controle e sai no soco com ele para proteger ela. Eles ficam bem mesmo assim, mas o pai do Garrett aparece no trabalho dela no dia seguinte, ameaça ela, obriga ela a terminar com ele, dizendo que vai cortar todo o dinheiro, parar de pagar a faculdade e tudo mais, ele não poderá realizar o sonho dele de ser jogador. Então ela obedece e termina com o Garrett, só que ela não conta a verdade, obviamente, ela diz que é porque ela quer ver outras pessoas. Eles ficam os dois, assim, bem miseráveis, mas o Garrett tem certeza que ela está mentindo. Então, ele baixa uma lei no campus de que nenhum homem pode sair com a Hannah, o que é claro que faz com que ela vá tirar satisfação com ele, onde ele pressiona ela e finalmente consegue a verdade sobre o motivo da separação. Só que o que ela não sabia é que ele estava para receber uma herança dos avós que deixaria ele livre do dinheiro do pai dele. Então, assim, eles não precisavam ter ficado separados, ela poderia simplesmente ter contado para ele e pronto, né? O velho problema de sempre, eu vou me separar de você para te proteger. Eu odeio isso, assim, conversem, gente, se comuniquem. Então, obviamente, o livro acaba com eles felizes, tranquilos e juntos. Apesar de ser o estilo de história que eu gosto, de enemies que viram friends, que viram lovers, enfim, eu tive bastante dificuldade em me conectar com essa leitura, e a minha amiga que leu comigo também, já que se teve um contexto muito longo, se falou muito sobre o passado dela, sobre o passado dele, antes de você, talvez numa tentativa de conectar você com os personagens, mas que eu não consegui me conectar. E apesar de ser um ritmo mais slow burn, ficou maçante, o que eu achei bem complicado, porque geralmente eu gosto de livros nesse estilo, mas a forma como as descrições foram acontecendo, como os capítulos corriam, tornou tudo meio maçante. E quando as interações finalmente começaram a acontecer, aumentaram, parece que eu já não conseguia mais ficar completamente conectada com essa história. Parece que tudo era muito cansativo, muito sem nexo. Então, assim, o que me impede de ler os próximos livros. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês gostem. Eu sei que muita gente gosta dessa série, mas eu não consegui me conectar com essa história. Talvez eu tente em outro momento com os próximos livros e eu me conecte mais, mas nesse momento eu não consegui. Espero que vocês gostem. Até mais!